Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, irmão Paulo. Sou penitente franciscano terceiro. E hoje vamos dar continuidade aos vídeos sobre o processo histórico dentro da sociedade, dentro do cristianismo, dos irmãos penitentes. Essa forma de vida, essa vocação tão antiga, mas ao mesmo tempo tão atual. Falei nos capítulos anteriores, como é que ela surgiu, após a perseguição dos cristãos pelos romanos, depois que tudo foi estabilizado, esses, por medo de morrer, tiveram o pecado da apostasia e tentaram se reaproximar novamente da igreja. No primeiro momento teve alguma resistência por parte de alguns do clero, apesar de outra parte do clero buscar acolhê-lo, mas somente após o concílio de Nicéia é que teve um posicionamento oficial da igreja, que existia todo um protocolo, todo um processo para acolher tanto aqueles que pecaram pela apostasia, como aqueles que cometeram outros pecados graves, como adultério, como assassinato, aborto e por aí vai. Então, antigamente esse processo era um processo necessário e era público, era exposto para todos verem aquela situação, até humilhante, de uma certa forma, constrangedora, mas era o que era necessário para se reconhecer verdadeiramente que a pessoa se converteu, que estava arrependida, para poder entrar no seio católico. Isso era como é que a gente pode dizer? Isso era até compreensível o período, por contexto da época. Com o tempo, depois que o Império se tornou a religião oficial, o cristianismo se tornou a religião oficial, existia um certo comodismo por alguns cristãos e até por parte do clero, e começou a ter um contra-testemunho de muitos, e outros, por se sentir escandalizado e por não se corromper, buscaram refúgios nas montanhas, em desertos. Daí surgiu os primeiros eremitas, daí os escritos, a literatura, a espiritualidade dos padres do deserto. E esses foram esses que viviam isolados, em algum momento já se buscavam algum contato, ter algum momento, daí começou a surgir os primeiros embriões sobre a vocação monástica, até os dias de hoje. Então eu já falei também, aqui é só um pequeno resumo, eu falei também já dos primeiros passos dos irmãos, dos beatos, dos penitentes que buscavam ser penitentes voluntários, não era uma questão de uma situação isolada que aconteceu na vida de uma pessoa, que ele foi forçado a ser um penitente, mas era uma pessoa que se sentia chamada a uma vida de penitência, que seria os penitentes voluntários. E diante disso, eu vou ler aqui, peguei aqui minha pesquinha, e vou ler aqui para vocês. O módulo 4 tem o seguinte título: o movimento penitencial medieval. Aqui já começa no período entre o século 11 e 13, onde começou a surgir as ordens terceiras. Com a crise espiritual da igreja, muitos leigos começam a buscar simplicidade, pobreza, oração constante, caridade radical. Eles não querem ser monge, mas também não querem uma vida comum. Eles são os penitentes voluntários. Às vezes, eu tenho minha playlist, histórias dos santos da ordem terceira, santos veneráveis, beatos. Muitos até queriam ser padres, freiras, mas por questão de saúde, por questão de dotes ou por alguma situação, eles não foram acolhidos para a vida religiosa, mas tinham chamado latente dentro de si para uma radicalidade no seu chamado. Então, uma forma de ser acolhido era através dessas formas de vida, com irmãos penitentes.
Eles formavam confrarias, fraternidades, pequenas comunidades, grupo de orações e esmola, né? Eles viviam um estilo austero, pobre, orante e muito discreto. E nesse ambiente é que nasce o Memoriale Proposito, a primeira regra organizada dos penitentes da história. Ela foi escrita provavelmente pelo cardeal ligado aos movimentos franciscanos, né? O bispo Ugolino, que futuramente seria o Papa Gregório IX, para dar forma jurídica ao movimento que já existia há décadas, né? Então, o bispo, né, Dom Ugolino, que era o bispo daquela região ali de Assis, Perúdia, em si, na própria Itália, em boa parte da Europa, existiam muitos grupos de penitentes, né? Grupos e penitentes também que viviam de forma isoladas, né? Tanto homens como mulheres, né? E diante dessa situação, o bispo, Ugolino, viu a necessidade de estabelecer uma regra padronizada para esses irmãos, né? E entre esses grupos de irmãos também tinha os penitentes de Assis. O próprio Francisco de Assis, ele não começou já como religioso, ele começou como penitente, né? Depois, com o tempo, é que a primeira ordem, né, a ordem dos frades menores, é que se tornou uma ordem religiosa. Mas no primeiro momento, Francisco começou sua vocação como penitente, né? Então chegou um momento que Francisco via que nem todo mundo podia seguir aquela radicalidade, mas todo mundo queria deixar tudo, deixar família, deixar filho, deixar trabalho. E Francisco viu a questão delicada de pessoas vulneráveis que dependiam daquela pessoa, que não poderia ficar à margem, que não poderia ficar abandonado. E essas pessoas tinham responsabilidade com filhos, com esposas, com trabalho. Então, diante dessa situação, né, no primeiro momento, a regra acolhida por São Francisco foi essa regra aqui. Oficialmente, a primeira regra foi essa. A Memoriales Proposito, de 1221. Né? Mas a gente podia pegar como uma proto-regra a carta aos penitentes, né? A carta aos fiéis e infiéis que Francisco escreveu, né? E ali já era um protótipo de uma regra para leigos, para uma vida secular. Mas juridicamente a regra que foi adotada não somente pelos irmãos terceiros, irmãos penitentes, que no primeiro momento não era nada de irmão terceiro, eram irmãos penitentes de Assis, né? Eles juridicamente seguiam essa regra que foi organizada pelo bispo Ugolino, né? Que é o Memoriale Propositi. E ela foi escrita provavelmente por cardeais ligados ao movimento franciscano, né, como eu falei, como Ugolino, para dar uma forma jurídica ao movimento que já existia há décadas. Não somente o movimento franciscano, mas o movimento penitente, sim, né, de leigos que queriam viver uma radicalidade maior, né, se sentiam chamados a essa nova forma de vida, né, o Espírito Santo tocava os corações. O Memorial Propósito, né, ele fala de alguns pontos, como regular jejuns, regular vestes simples, regular obras de caridade, estabelecer encontros dos penitentes, orienta como viver no mundo com espírito de despojamento. É o proto-regra dos futuros terceiro franciscano, como eu falei, né? Foi a partir daqui, isso aqui já era um protótipo de regra, que a ordem terceira, que com o decorrer do tempo foi se organizando e foi fazendo a sua própria regra terceira. Mas de início, não somente os franciscanos, né, penitentes, mas outros irmãos penitentes abraçaram essa regra, né? Tem vídeos meus antigos, acho que de 3 anos atrás, no playlist, que eu falo dessa regra aqui. Eu acho que é 1 a 2 vídeos, não sei se chega a 3 vídeos, que eu falo sobre essa regra.
né? Ela é muito rica em detalhe, ela é muito prática, né? Fala e confirma que realmente os irmãos penitentes daquela época eles tinham uma veste, né? Ou era uma cor cinza, uma cor mais escura, uma cor de um tecido cru, né, que eles utilizavam. Lá tem todo o ritual de bênção para receber a veste, né? Tem a proposta de vida, né? E aí foi que deu os primeiros passos para uma vida penitencial, né? Assim, de forma abraçada pelo movimento em si, de um fundador, acho que uma das primeiras ordens criada como terceira foi os penitentes franciscanos, né? E diante disso foram surgindo outras ordens terceiras, né? Como dos dominicanos, como do Carmelos, né? E por aí vai, né? Foram surgindo regras, ordens terceiras, e foi abraçando, foram acolhendo esses irmãos que, apesar de ser leigos, apesar de ter uma vida secular, eles eram chamados a uma radicalidade maior, né? Assim como também fui chamado a essa radicalidade maior, né? Eu sou consagrado, um professo, né? Sou um professo definitivo na ordem franciscana secular, né? Passei 12 anos na fraternidade, né? Só que a regra atualizada, né, de 78, não é como a regra primitiva, na qual eu me identifico. Estou desligado da ordem, mas continuo professo, porque é definitivo, sou franciscano pro resto da vida, por toda a vida. E só que eu abracei a vida penitente primitiva. Por isso que em alguns momentos eu visto essa veste, né? Eu uso uma veste mais solene nos momentos de oração, né? E ter uma veste pública mais discreta, que é um blusão com capuz, com autorização do bispo, né? Porque não tem como você viver na igreja sem ter a obediência, ter a humildade de seguir as orientações dos nossos pastores, que é o nosso clero, nosso pároco, nosso bispo, né? Então, hoje, a gente já iniciou o primeiro passo do surgimento das ordens terceiras, né? Aqueles penitentes que viviam ou em grupos isolados, ou de forma isoladamente, já começa a dar um passo mais jurídico, mais institucional, né? Abraçado no primeiro momento pelas ordens religiosas, né? Surgindo assim as ordens terceiras, né? Então, vamos ver como foi se desenrolar das ordens terceiras no 5º capítulo, que será o próximo. Amém? Paz e bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.